Estamos com mais um vídeo aqui no meu canal. E esse vídeo é aquele vídeo que toda mamãe ama, dona de casa, e até que não é mãe, que não é dona de casa, ama, porque é super satisfatório ver esses tipos de vídeo. Eu, particularmente, antes de ser dona de casa, eu amava ver esses vídeos de transformação, de construção, de reforma, de comprinhas, de coisas de casa, enfim, de criança. Eu sempre gostei muito. Então, eu tenho certeza que você aí do outro ladinho gosta lá no fundo, mesmo que vocês não tenham filhos, mesmo que vocês ainda não são donas de casa, mas vocês gostam de ver esse vídeo. E hoje o vídeo é uma tour pelo quarto do Nenes e uma tour pelo banheiro aqui do meu apartamento. Ah, mas por que somente o quarto do Nenes e somente o banheiro? Porque foram os 2 cômodos que ficaram prontos. E finalmente eu pude trazer esse vídeo pra vocês, né? Pelo menos mostrando algum cômodo desse apartamento, depois da gente ter mostrado que a gente estava saindo do aluguel pro nosso apartamento próprio, e eu poder também usufruir um pouquinho daqui, porque eu vou falar pra vocês, mulher, foi uma correria. A mudança que era pra ser em um dia, não foi no dia que a gente planejou, aí foi em outro dia, e quando a gente mudou, a gente não pôde dormir aqui porque tinha umas coisas a fazer, e era coisas que a gente precisava usar morando aqui, então não tinha como a gente ficar aqui sem ter isso. Aí eu tive que passar uns dias fora, na casa, hospedada na casa de uma outra pessoa. Enfim, e aí, depois de todo esse caos, de toda essa tempestade, finalmente eu pude usufruir aqui desse apartamento, que tá a coisa mais linda. E eu estou ansiosa pra mostrar, pra fazer um tour pelo apartamento inteiro. E é um dos motivos na qual eu não trouxe esse tour hoje, porque falta algumas coisas a ser finalizadas. E eu gosto de trazer pra vocês quando tá tudo bem bonitinho, pra me mostrar e falar também, mostrar cada detalhe. Eu gosto de compartilhar tudo aqui com vocês. Vocês sabem que vocês são as minhas famílias, minhas best friends aqui do YouTuber. E além de fazer um tour, porque lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, sigam lá no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui embaixo, no meu Instagram, no meu TikTok. Lá no Instagram eu mostro tudo em tempo real. Então vamos lá comigo, vamos entrar junto comigo no quarto do Nenes e eu vou mostrar pra vocês o detalhe de cada coisinha, mas já adianto, vocês vão morrer de amores. E amigas, um detalhe, o quarto dele estava com o tema dos heróis. Como eu faxinei esses dias, eu resolvi tirar todos os forros de cama, eu resolvi tirar tudo pra lavar. Mas eu vou deixar pra vocês, conforme eu for mostrando o tour aqui, eu vou deixar também umas fotinhas do quarto dele quando foi mostrado com o tema dos heróis, que é o tema principal na qual ele pediu pra mim. E segundo era o Mickey, tá? Mas esse quarto aqui, ó, vem comigo que eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre qual foi a minha ideia desse quarto. E é o cômodo do apartamento onde eu mais venho admirar e também agradecer a Deus porque um dia isso foi um pedido em oração, né, que era o Nenes ter o cantinho dele, a privacidade dele, as coisinhas dele, que eu pudesse ter esse momento também de organizar as coisinhas dele num lugar onde ele teria acesso, que seria só dele, e também arrumar e escolher cada detalhe. Afinal, eu amo essas coisas, eu amo viver a maternidade, eu amo coisas infantis, então cada detalhe pro quarto dele que eu escolho é com muito amor, e eu acho que toda mãe faz isso, né, tudo que vai escolher pro filho, escolhe muito bem e sempre com muito amor. Amigas, aqui eu vou começar mostrando a cama do quarto dele pra vocês. Essa cama dele é uma cama de solteiro, é uma cama baú, e por mais que vocês pensem aí, ah, mas ele não é pequenininho, sim, ele só tem 4 aninhos, vai fazer 5 agora, mas eu escolhi algo que fosse durar por mais tempo, sei lá, até a pré-adolescência dele ou até mesmo a adolescência, porque ela é uma cama de solteiro adulto, não é infantil, então ela é um padrão de cama solteiro normal, né, que cabe um adulto aqui, e dessa forma, né, vai durar bastante. Também eu conseguiria usufruir do espaço do baú, já que o quarto é pequenininho, o guarda-roupa não seria tão grande, porque não cabe um guarda-roupa muito grande, e aqui eu conseguiria guardar as coisas que faz mais volume e que ele tem, assim, que não usa, eu conseguiria deixar aqui dentro do baú pra não tomar tanto espaço do guarda-roupa, e assim eu poder utilizar mais partes do guarda-roupa pra guardar as coisinhas dele. Migas, esse quarto, inicialmente, quando eu postei, foi com o tema dos heróis. Inclusive, isso daqui, ó, é o martelo do Thor. Olha que coisa mais linda, gente. Parece, olhando assim, parece um papel de parede, né? Mas não é. Ele é em 3D, ó. E dá pra você pegar a marretinha aqui na mão, ó. Dá pra sentir a marretinha, dá pra sentir tudo, porque é em 3D. Não é um papel de parede. Então, inicialmente, tudo aqui estava dos heróis. Vocês podem ver que até as almofadinhas estão aqui ainda. Mas eu tive que tirar esses forros pra lavar, porque como aqui ainda estamos mexendo com algumas coisinhas, acaba subindo poeira. Então, eu troquei tudo essa semana e estou gravando em tempo real, né, e postando em tempo real, que é esse tema que está o quarto dele, do Mickey. Mas aí eu deixei as almofadinhas ali, que eu queria mostrar pra vocês, né, algumas coisinhas de heróis que eu tinha deixado aqui e colocado no quarto dele. E aí, aqui nesse baú fica várias coisas, amigas, fica cobertor, fica toalha, fica coisas de cama, almofada, material que ele não usa, mochila que ele não usa, coisas assim que ele não usa, até coisas de quando ele era bebezinho que eu guardo aqui dentro desse baú. Aqui nesse cantinho tá a lousa, porque eu ainda não pendurei essa lousa, nem sei, acho que eu não vou pendurar ela aqui. Eu vou deixar ela aí pra ele levar ela, né, e riscar onde ele quiser, se ele quiser ficar sentado no chão, enfim, em algum lugar. Então a lousa está ali. Aqui, amigas, é um detalhezinho que tem com o nome dele, Arthur, né, que foi da mesma compra aqui dessa plaquinha, só que aqui é maior. Migas, eu sei que, por ele ser pequenininho, vocês pensam, nossa, mas ela colocou a cama bem perto da janela. Mas a primeira coisa que foi feita aqui nesse apartamento foi as telas de proteção. Não dá pra vocês ver porque a persiana tá baixada, mas dá pra, né, mais ou menos ver que tem tela. Então, todas as janelas aqui do apartamento já estão com telas de proteção bem seguras. E aí, no quarto dele, eu escolhi essa persiana aqui. Vou até afastar um pouco a câmera pra vocês
visar melhor. Eu escolhi essa persiana, ela é uma persiana que ela não tem aquelas divisórias, não acumula dessa forma pó, sujeira, então é perfeito pra limpar, mais prática, e eu também acho particularmente bem mais bonita do que as outras, né? Eu acho as outras mais antiguinhas. E ela não é uma persiana blackout, que fica tudo escuro. Eu escolhi assim, mais redinha, porque dá pra ver, né, a claridade de fora, ela ultrapassa um pouquinho pra dentro do quarto dele, não deixando o quarto dele tão escuro. O que eu tenho medo um pouco dele levantar, não ver, né, sei lá, tropeçar. O quarto dele permanece claro por conta das luzes do condomínio, então fica, né, não fica um ambiente confortável, não fica a luz na cara dele, mas fica um quarto, né, escurinho, com um pouquinho de claridade, né, pra ele enxergar. E aqui, amigas, essa cabeceira foi tudo eu que coloquei. Comprei essas cabeceiras lá na Shopee, elas não vai até o chão. Eu vou afastar a cama pra mostrar pra vocês, ó. Elas vão até aqui, tá vendo? Na medida, eu escolhi na altura certinha, onde a cama iria tampar. Total de 15 placas e deu pra fazer toda a volta da cama perfeitamente. E essas placas, amigas, além delas não caírem assim fácil, elas ficam bem fixadas na parede. Elas é muito confortável, porque, ó, é de almofadinhas. Dessa forma, o Nenis não bate a cabecinha, né, o braço, a perna na parede, porque quando ele se mexe, ele tem essa mania, assim, de, né, bater ali o coquinho dele na parede. Então, essa cabeceira, fazendo a volta, assim, ao redor da cama dele, um cercadinho, né, ficou a coisa mais linda. E eu escolhi nesse azul, porque eu escolhi também uma das tintas do quarto dele num tom de azul, assim, mais forte. Aqui eu coloquei apenas esse enfeitinho, eu não queria nada muito, assim, sabe, enfeitado, com o tema, principalmente, exato dos heróis. Então, o martelinho não mostra que é de algum herói, então eu posso usar ele para vários temas de coisas que eu enfeitar o quarto dele. Aqui, amigas, nessa parede aqui, eu podia ter colocado um papel de parede? Podia. Mas qual foi a minha ideia? Se eu colocasse o papel de parede dos heróis e fosse colocar um forro de cama, sei lá, com o tema dos dinossauros, eu iria achar muito estranho. E o meu lado perfeccionista não permite, eu ia ter tique disso. Então falei, não, eu só vou colocar uma parede neutra, fazer só uma parede em um tom mais escuro, que possa combinar com tudo. E dessa forma eu mudo os enfeites, ao invés de ficar mudando papel de parede, quadro de parede, enfim. E aqui, amigas, ficou uma escrivaninha dele, que eu também comprei na Shopee, a escrivaninha, isso daqui. Aí aqui eu coloquei um notebook, e esse notebook dá pra ele usar futuramente pra fazer os trabalhos de escola dele, mas no momento ele tá usando até como uma TVzinha, porque ele ama ficar assistindo as coisas dele no YouTuber. E aí, ó, aqui eu coloquei apenas essas duas latinhas com lápis, porque eu não deixo o tesoura, apontador muito pequenininho no alcance dele, eu deixo esses lápis, mas ainda fico olhando, porque eu tenho medo, né, dele ficar brincando sozinho com o lápis, correndo, enfim. E eu deixo porque aqui, ó, ficou alguns livrinhos dele pintar, tá vendo? Eu vou comprar mais livrinhos, ele já teve tanto livro, amigas, e ele rasga tudo, enfim. E aí esses livros foram os que restaram, que também comprou recente. Esses também, ó, ele escolheu, aprendendo a ler, historinhas do Toy Story, e aqui do Spider-Man, que é de pintar. Essa torre de porcelana pesadíssima, eu amo, carrego pra onde eu vou. Um fato sobre mim, eu amo a Torre Eiffel, os enfeites da Torre Eiffel, e vocês vão sempre ver, conforme eu mostrar aqui depois os outros cômodos, que eu tenho mais Torre Eiffel espalhadas pelo AP aqui como decoração. Aqui eu coloquei essa prateleira, e em cima dessa prateleira eu sempre mudo. Eu tinha deixado alguns enfeites dos heróis, aí depois troquei, coloquei sentadinho o Mickey, essas decoraçõezinhas aqui, esse globinho, que é a coisa mais linda, ó, ele gira, é pesadíssimo esse globo também, por isso que eu deixo aí no alto onde ele não alcança. E isso daqui ele alcança, ele pega com a cadeirinha dele, ele não mexe aqui, ele alcança aqui só subindo na cadeira. E aí também eu pego, deixo no baixo pra ele, né? Então, quebra-cabeças, ó, quebra-cabeças dos heróis, quebra-cabeça de dinossauro e esse jogo de mímica aqui bem legal também. Aí aqui eu vou trocando as decorações. Eu acho que a próxima vai ser dos dinossauros, então vai mudar tudo que tem aqui em cima, vai mudar forro de cama, vai mudar toda a decoração. Isso daqui é um suporte que dá pra vocês usar pra diversas coisas, tanto assim, pra colocar alguma coisa em cima, como também pra você fazer mesa posta, e eu tenho vários desses, mas como que as coisas do Mickey eu trouxe pra cá. Migas, aqui é o puro caos, o caos do Nene. São dois baús, dois cestos, quer dizer, que tem aqui, porque era um baú que eu tinha comprado lá na Shein, esse baú, só que começou a ficar muito pequenininho pros brinquedos dele. E eu queria algo que, tipo, não fosse ocupar tanto espaço, mas que coubesse pelo menos metade, boa parte dos brinquedos dele. Vocês podem ver que tem brinquedo saindo pra fora, tem mais em cima do guarda-roupa que eu já mostro pra vocês, tem mais ali, enfim, ele tem bastante brinquedo. E esses cestos aqui, amigas, eu comprei também pela internet, eles é do tema de dinossauro. Do outro lado tem os dinossauros desenhados bem grandão, coisa mais linda. Um é amarelo, o outro é azul, e eles são gigantescos. Se vocês tiverem criança, eu super indico esses cestos, porque o tanto de brinquedo que tem aqui dentro, vocês não têm noção. E cabe tudo, é porque ainda tem essas maletas aí, que tá por cima assim, mas tem muito brinquedo aí até o fundo desses dois baús, tem muito brinquedo. Migas, aqui ficou o guarda-roupa dele. Esse guarda-roupa, ele não é tão infantil, ele é um guarda-roupa também que dá pra ele usar até a adolescência dele. Então, a intenção de tudo aqui não era deixar o quarto muito infantil, e sim de uma forma em que ele fosse usufruir por mais tempo, né, que fosse durar por mais tempo até uma certa idade. E aqui, migas, ó, vou fazer um tour pelo guarda-roupinha dele também. Aqui fica as roupas de frio, que inclusive eu vou ter que repor um monte de roupa que ele perdeu. Eu tirei antes de colocar tudo aqui no guarda-roupa, só deixei as que realmente tá servindo. Fica todas as roupas de frio que ele usa todo dia pra ir pra escola, enfim. Aqui fica as roupinhas de cabide dele. Olha, tudo aqui. E olha isso, amigas, o tanto de cabide que eu comprei. Aonde eu achei que esse neném tinha tanta roupa assim. Mas ele vai ter, porque agora eu vou repor tudo, né? Mas olha isso, o tanto de cabide que sobrou vazio. Aqui fica as calças jeans dele. E ali fica os sapatinhos dele. De certo, eu tirei alguns pra lavar.
Aí desse lado aqui, amigas, fica também algumas roupinhas dele. Aqui eu deixo essa carteirinha dele aqui, de caderninho, né, de vacina e tal, porque eu sempre pego ele, então eu deixo mais fácil aqui pra mim. Aqui fica alguns itens dele de higiene, que também eu preciso repor. Tudo eu vou precisar repor. Vocês estão vendo que o guarda-roupa dele tá, assim, bem vazio, né? Mas eu vou repor muitas coisinhas aqui pra ele, venho compartilhar com vocês. Aqui, ó, ai, tem uma sacola aqui do Homem-Aranha que eu comprei esses dias. Aí fica toucas, né? Coisas assim de frio, cachecol, touca, enfim, fica tudo aqui. Aqui é a gaveta de roupinhas que ele usa todo dia pra ir pra escola de calor e de manguinha. Então deixo aqui separada pra não misturar com as novas. E aqui fica as cuequinhas, roupa de banho, as meias, alguns acessórios dele também que tem pra lavar. Preciso pôr aqui. Aqui embaixo, amigas, fica as mochilas, né? E aqui deu pra colocar as fantasias temporariamente, porque eu tô vendo alguma forma de deixar essas fantasias mais expostas, porque ele gosta de brincar com elas. E ficando aqui, ele acaba não pegando, sabe? Ele nem lembra, tadinho. Então eu vou tirar e deixar de alguma forma. Eu vou pensar aqui uma forma de expor, né, no quarto dele direitinho essas fantasias pra ficar bem arrumadinho, pra ele poder mexer. Então, amigas, coube e tem muito espaço, eu vou trazer e repor muitas coisas ainda aqui no guarda-roupinha dele. Ali em cima eu deixei a mochila de escola e, ó, mais brinquedo, mais uma pista de carrinho que não coube ali, eu deixo ali em cima, eu pego pra ele brincar quando ele quer. E aqui, amigas, fica essa parede lindíssima azul, que é uma parede que eu escolhi a cor e eu babo toda vez que eu entro aqui, porque olha isso, olha esse contraste, né? Ó, é um cinza bem clarinho e esse azul bem escuro, assim, sabe? Destacando, assim, sabe? E olha que contraste lindo, um tom clarinho em uma parede e esse azulão, né, azulão assim, bem escuro, bem chamativo, ele é camuflado, sabe? A tinta, ela é uma tinta camuflada, assim, olha, muito fácil também pra você limpar, passar um paninho. E eu que escolhi esse tom, porque eu achei perfeito, esse azul perfeito. Geralmente costumam usar aquele azul bebê, aquele azul mais clarinho, né? Esse não é todo mundo que usa, não é todo mundo que gosta, mas eu particularmente amei demais, ó, combinou até com esses forros de cama. E é por isso que eu escolhi a cabeceira azul, e eu também quis colocar ela nessas paredes aqui mais claras, porque se eu colocasse ali, ela não ia dar tanto destaque. Então a intenção era fazer apenas uma parede de fundo, então a gente comprou um galãozinho de tinta só pra passar nessa parede aqui, porque não é uma parede muito grande, né? E aqui eu coloquei a cabeceira pra se sobressair, né? Um tom mais escuro, né? Numa parede mais clara, e assim, ficou perfeito. E aqui, amigas, ficou mais brinquedo que não coube. Coloquei essa cadeira giratória, porque ele ama. Ó, ele ama. Onde ele vai que ele vê essas cadeiras giratórias, ele quer ficar sentado, brincando. Eu falei, por que não colocar uma pra ele? Comprei também na Shopee. Amigas, eu acho que tem muita coisa aqui. Eu vou deixar o link pra vocês de coisas aqui que eu coloquei. Tem lá na Shopee, disponível pra vocês comprar, decorar o quartinho do filho de vocês. Porque aqui nessa cadeira tem de várias cores. Eu escolhi branco por conta da mesinha. E também foi da Shopee, é uma cadeira perfeita, um material excelente. Puro ferro ali, super resistente, ó. Pra ele sentar, apoiar as costinhas. A cadeira é super confortável e é da Shopee, tá? E aqui, amigas, fica o tapetinho dele, que é um joguinho de amarelinha, mas aqui no chão ficava outro tapete dos heróis. O chão do quarto do Nenis, migas, é um vinílico. Não só o quarto, como o apartamento inteiro. É esse vinílico clarinho. E por que eu escolhi vinílico? Porque o vinílico, ele é um piso que ele não é muito gelado, dá pra você ficar descalço, né, tranquilamente, porque ele não fica tão gelado igual uma cerâmica. E porque o Nenis sempre fica brincando, ele fica arrastando as coisinhas dele no chão, brincando no chão, nem sempre ele tá em cima do tapete. O vinílico eu achei ele perfeito por todos esses motivos. Pela questão de não ser tão gelado e também porque é muito fácil de você higienizar e manter esse piso. Os rodapés do apartamento inteiro tá feito de gesso. Então, assim, migas, olha, o piso é perfeito. É um piso bem clarinho, que remete muito a uma cerâmica. E ficou perfeito, sabe? Colocamos ele no apartamento inteiro. E, amigas, pra finalizar, esse lustre perfeito, que eu também comprei na Shopee. Eu vou deixar o link, tudo que eu tô falando aqui que eu comprei na Shopee, eu vou deixar o link pra vocês na descrição. Lá onde vende esse lustre, tem de outros formatos. Tem em formato de foguete, de dinossauro, dos heróis, né? Do escudo do Capitão América, tem de carrinho, amiga, tem tudo. Tem de todos os temas que vocês quiserem. Lá tem, de menina também. E é perfeito. Eu escolhi esse de nuvem. Inicialmente eu tinha escolhido um dos heróis, mas acabou extraviando, não veio. Eu achei perfeito, porque eu falei, eu ia colocar dos heróis. E aí depois eu ia querer trocar os temas do quarto dele e ia ficar o lustre também dos heróis, amigas. Eu já falei, eu sou muito perfeccionista em relação a isso. Então, não veio, não chegou. E eu também não dei continuidade em comprar de novo e escolhi comprar essa de nuvem. Porque, olha, amigas, eu vou apagar. Fica bem discreta. Muito linda, muito linda, muito linda mesmo. E fica perfeito em um quarto de bebê. E aí, quando acende, ela dá esse destaque no quarto. Olha que coisa mais linda. Perfeito, né, amigas? Perfeito. Então, amigas, esse foi o tourzinho pelo quarto do Nenis. Agora vamos correr pro banheiro pra esse vídeo não ficar tão longo, apesar que eu acho que já ficou, né, longo. E ali também, amigas, só pra finalizar, foi feito também molduras de gesso, né, no teto inteiro. Foi feito essas moldurinhas de gesso, né, pra ficar bem legal, assim, no quarto, né, e dar um acabamento melhor. Agora vamos fazer uma tourzinha lá no banheiro. Vem comigo pra mais uma tour. Agora
vamos comigo para a tourzinha no banheiro. E, migas, fala sério, se esse banheiro não tá a coisa mais linda, juro, eu particularmente fiquei apaixonada depois que ele ficou pronto, porque por mais que foi a gente que escolheu, e escolhemos tudo a dedo pra ficar tudo do nosso jeito, do nosso gosto, mas quando ele finalizou, eu falei, cara, eu não acredito. Eu vou deixar pra vocês uma foto de como era antes e como ele ficou. Parece até que pegaram e encaixaram outro banheiro aqui, porque é inacreditável como a gente consegue, através de reformas, né, de decorações, transformar qualquer ambiente em um outro ambiente, porque assim, ficou outro banheiro. Eu escolhi tons claros e tons mais clean, pra não ficar um ambiente escuro, justamente pelo apartamento ser pequeno. Então eu optei pelo apartamento inteiro ser tons claros, pra ficar uma mistura de clean, mas também rústico, porque tem umas coisas que eu escolhi aqui do apartamento que tá mais pro rústico, então ficou essa mistura e assim, tudo casou perfeitamente. Então vem cá que eu vou fazer uma tourzinha, começando pelo móvel do banheiro. Escolhi esse gabinete bem moderno, com esse detalhe, esse designer em ripado. Eu acho lindo essas coisas ripadas, e ele é ripado mesmo, ó, ripado mesmo. Dentro dele, migas, eu ainda não arrumei muitas coisas, né? Eu estou arrumando ainda, mas dentro dele tem duas divisórias, né? Tem duas divisórias e lá atrás fica o encanamento, tá vendo? Mas é algo imperceptível, que a gente nem consegue ver, né? Só quando você abaixa muito. Fica lá no fundinho, né? Foi feita a instalação do cano dele. É um móvel super pesado, tá? E aqui ele tem esse detalhe em vidro, né? Aí aqui a nossa cuba. E aqui em cima deixei coisas que a gente costuma usar. Aqui é um enfeite. Olha isso, amigas. Esse enfeite casou perfeitamente com a nossa parede, que é feita no cimento queimado. E parece até que esse vasinho também é feito de cimento queimado, de tão perfeito que ficou. Eu vi assim de cara, já falei, não, vou levar porque ele vai ficar perfeito no banheiro. Aí aqui fica meu cheirinho da Koala, maravilhoso, perfumo o banheiro inteiro. Meus cremes de mão, deixo tudo ali. Aqui foi a parte onde eu não me agradei. Com a cuba, não, com a torneira, amigas, não era essa torneira que eu tinha comprado pra instalar aqui. Só que a torneira deu muita dor de cabeça e por fim ela não ia conseguir ser instalada, porque ia ficar caindo água fora da cuba. E foi colocada essa daqui. Quem sabe depois, quando for colocado o projeto da pedra que a gente pretende fazer aqui, trocamos a torneira. Então essa torneira acabou ficando, a cuba ficou perfeita. Esse daqui é o excesso ainda do silicone que tá saindo aos poucos. E aqui, amigas, fica esse painel todo ripado também, com esse espelho maravilhoso, esse design bem moderno também do espelho redondo. Também tem LED também esse espelho, mas nós não colocamos a LED nele. E ficou perfeito esses detalhes pretos no banheiro, principalmente sobre assim o cimento queimado. E aqui, migas, ficou a nossa lixeira. Olha que lixeira maravilhosa, é só vocês passar a mão e ela abre e fecha sozinha também, olha. Perfeita, né? Zero contato com lixo. Aí vindo aqui, migas, ficou o nosso vaso. Ele é um vaso monobloco, ele é um vaso quadrado, ele tem um design bem diferente dos vasos comuns. Fica bem legal, né? E não é um vaso que ocupa muito espaço. Ele não é largo dos lados, né? Que agora tem uns vasos redondos assim, eu acho que eles ocupam muito espaço. E o design desse daqui, ele é bem discreto, sabe? Ele é um design moderno, mas que não ocupa muito espaço. E ele é silencioso em tudo, silencioso pra dar descarga, silencioso nisso. Olha só, a tampa da privada, não faz barulho nenhum, migas. E aqui, ó, escolhemos também o detalhe do box todo em inox também, esse prata aqui, porque combina também com a escolha dos outros detalhes do banheiro. E aqui dentro do nosso box, migas, nós escolhemos esse revestimento que ele é todo em pedras naturais, sim. E é pedra mesmo, tá, migas? Pedra mesmo. Se você encostar as costas aqui com muita força, até arranha, machuca. Então, é pedra mesmo. Mas ele fica lindo aqui no banheiro também. E nós escolhemos essa área mais úmida do banheiro pra colocar as pedras, que eu achei que ficou tudo a ver, né? E é cinza também. Aí ali são os nossos rodapés, que, migas, não reparem muito, mas esses negócios aqui, ó, eles vão sair conforme vai lavando, que isso tudo é da reforma, não é sujeira, porque já veio duas moças limpar, faxinar aqui, e de fato, quando elas vão lavando, vai saindo. Então depois, isso daqui, ó, vai ficar tudo clarinho, vai saindo aos poucos. Aí aqui fica um suporte de produtos, né, e aqui fica o meu carrinho, que eu trouxe o mesmo, não sei se vocês viram na tour pela casa de aluguel, tinha um desse, só que era preto. O que eu fiz? Comprei, no lugar do preto era pra ser um cinza, não tinha o cinza, eu peguei o branco, que ele também tem esse detalhe de inox, e combinou bastante com os detalhes do banheiro também. Esse rodapé, amigas, foi comprado lá na Shopee. Não é rodapé de gesso esse do banheiro, é um rodapé que a gente comprou lá na Shopee. Agora, falando do revestimento da parede, aqui é pedras naturais dentro da área do box. E aqui, do box pra trás, é cimento queimado. Ah, mas cimento queimado não pode ser passado no banheiro. Migas, agora a tecnologia tá muito avançada, tá? Porque o cimento queimado que antes não podia colocar no banheiro, agora tem cimento queimado apropriado pro banheiro. Então esse cimento queimado, ele é apropriado pro banheiro. Esse revestimento de pedras naturais também, ele é apropriado pra áreas úmidas, né? Tanto o cimento quanto as pedras. Eu não vou saber falar pra vocês o nome, né, do cimento queimado, o nome certinho dos produtos que foi usado pra fazer essa parte das pedras naturais. Mas se vocês chegarem no depósito e perguntar, eles vão saber informar pra vocês, vão explicar da forma correta como que é feito. E também tem um vídeo aqui onde a gente tá comprando, que eu falo o nome dos revestimentos e o cara também explica um pouco da aplicação. Eu vou até deixar o link na descrição, que é, acho que era as comprinhas de reforma pro apartamento. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês assistir, lá o cara explica. Então tem todo o processo pra fazer ele chegar nessa textura aqui do cimento queimado. E também é passado um produto por fora, que é como se esse produto, ele blindasse pra água não danificar o cimento queimado, não danificar as pedras naturais. Então tem tudo de forma certa pra fazer e vocês conseguirem usar o cimento queimado, as pedras naturais dentro do banheiro de vocês.
vocês. Não é simplesmente passar qualquer cimento queimado. Tem cimento queimado apropriado. E tem cimento queimado também de outros tons. Eu escolhi nesse mesmo, né? O tom do cinza mesmo do cimento. Mas lá tinha outras cores, outras opções de cor. E aqui eu escolhi a pedra, um tom mais acima desse cimento pra casar, né? E ficar bem legal, porque os detalhes iam ser prata com branco, cinza. Então ficou perfeito. O acabamento é lindo demais. Quando termina assim, a gente olha e fala, cara, que perfeição. Porque olha isso, amigas. Algumas coisas ainda tá com o resíduo do silicone. Então, conforme a gente vai lavando, vai limpando o banheiro, vai saindo. Mas, ó, perfeito demais, demais. E sabe qual é o bom de tudo isso? É que não tem aquelas divisórias que tem na cerâmica que acumula sujeira e a gente precisa ficar limpando, lavando toda vez. Não tem. Não tem essas divisórias. Então, aqui é super fácil de higienizar o banheiro, porque eu não vou precisar ficar lavando as paredes. O mínimo que eu vou fazer aqui é passar o pano e ali dentro, quando eu precisar, lavar normal. Mas é algo bem mais prático do que lavar cada entradinha assim da cerâmica. Então, tudo foi pensado também pra essa praticidade na hora de higienizar, na hora de lavar o banheiro. Então, ó, ficou perfeito. E aqui no teto, amigas, nós não precisamos mexer. O teto, ele já veio todo prontinho, ele tá todo branquinho. O que eu mexi aqui foi a troca do lustre, também é da Shopee. Eu vou deixar na descrição pra vocês. É um lustre que compramos na Shopee e ele é duplo. Ele tem duas saídas, né, pras lâmpadas e aquelas lâmpadas spots que elas são embutidas, sabe? Então, assim, amigas, nós não precisamos fazer nenhum tipo de quebra-quebra que fizesse sujeira aqui no banheiro, não foi preciso. Agora, falando do piso aqui do banheiro, amigas, esse piso, ele é um piso retificado. Ele casou perfeitamente com o piso aqui do apartamento em si. Ele é um piso retificado e ele casou perfeitamente com o vinílico. Nem parece, né, amigas? A diferença é mínima, mas ficou perfeito porque combinou bastante. Não ficou saindo do tom, da paleta, assim, sabe? Das cores. E eu achei que ficou lindo. É um piso retificado, ele é acetinado e também foi colocado por cima do piso que já tinha aqui. Porque quando a gente pegou o empreendimento, ele veio com piso apenas nas áreas úmidas, que é a cozinha e o banheiro. Então a gente, pra não demorar tanto a reforma e ter muito quebra-quebra, muita sujeira, a gente também fez piso sobre piso. Então a gente colou. Então é um piso retificado, ou a largura da cerâmica não é tão pequenininha, não é um quadradinho muito pequenininho, o que deu amplitude ao banheiro, porque quando você coloca a cerâmica, não é uma cerâmica um quadrado muito pequeno, porque quando você coloca uma cerâmica muito pequena, ela dá uma sensação que tá diminuindo o ambiente. E eu escolhi um tamanho assim para que pudesse dar amplitude, né, nos espaços, né, do banheiro. Então, o banheiro já é pequenininho. A cerâmica também foi colocada em um tamanho grande, deu uma amplitude. Parece até que o banheiro é maior, por ser tão claro e também pela cerâmica não ser tão pequenininha. Então, assim, amigas, ficou perfeito. Esse é o nosso banheirinho. Espero muito que vocês tenham gostado, porque cada detalhe aqui foi escolhido com muito carinho. Ficou perfeito demais os detalhes desse banheiro, nos tons de branco, cinza e inox. Ficou lindo. E agora é só ajustar alguns detalhes. Então é isso, amigas. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa tourzinha pelo quarto do Nenis e pelo banheiro. Falta mostrar os outros cômodos, como ficou também depois da reforma. Então, fiquem aqui, ativem o sininho das notificações, porque eu trarei mais tour aqui dos outros cômodos, como ficou tudo e tudo finalizadinho pra vocês. E se vocês gostaram, deixa like, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações. Não esqueçam, me sigam lá nas redes vizinhas, porque lá eu posto tudo em tempo real. Compartilhe e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!